Olá, turma! Tudo bem? Tudo jóia? Estou aqui com mais uma videoaula e hoje para a disciplina de Geografia. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a evolução dos meios de comunicação, tá? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre evolução na parte dos meios de transporte. Hoje nós vamos falar da evolução dos meios de comunicação, como eles evoluíram, né? Como eles cresceram. Este tema está na nossa apostila, nas páginas 127 a 129. E, como a professora sempre fala, é importante que você faça as leituras, né, dessas páginas, tá bom? Vamos ver então como foi essa evolução no meio de comunicação? Atualmente, é muito comum as pessoas usarem aplicativos de celular para realizar compras online, enviar mensagens, falar por chamadas de vídeo. Mas nem sempre foi assim. É mesmo. A internet, os aplicativos de celulares foram nossos aliados neste período de pandemia, não é verdade? As pessoas continuaram se comunicando, trabalhando, realizando compras, pagando contas e etc. Tudo isso devido à evolução dos meios de comunicação. Mas nem sempre foi assim. Vamos ver como tudo começou e como foi para chegar onde chegamos. Antes dos meios de comunicação que hoje conhecemos, a comunicação era feita basicamente por cartas ou jornais. Nós falamos em outra disciplina sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Nesta carta, ele relatava a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando ele enviava a carta de volta de navio, relatando toda a história da viagem que tinha acontecido, e quando chegaram aqui, o rei de Portugal só recebia esta carta meses depois. Era uma comunicação bem demorada, não é mesmo? Mas era a única forma de comunicação durante muitos anos. Esta era a forma de comunicação, as cartas, e era bem lenta essa chegada de informações. A troca de informações era muito demorada. Antes do surgimento da internet, o principal meio de comunicação era o jornal. O jornal veio depois das cartas. Os primeiros jornais impressos por volta de 1900 eram distribuídos para a população, transmitindo as notícias. Muitas pessoas ainda preferem ler as notícias pelo jornal impresso, mas a maioria ainda visitam mais a internet para ir em busca das notícias. Durante muito tempo, o jornal foi, sim, o meio de comunicação favorito das pessoas. Nas décadas seguintes, foi a vez do rádio. As pessoas se reuniam em volta do rádio, as famílias, para tanto ouvir os programas jornalísticos como os de entretenimento. Isso tornou-se muito popular entre as famílias. Então, elas se reuniam, escutavam os programas jornalísticos, escutavam as partidas de futebol que eram transmitidas pelo rádio, as radionovelas, isso mesmo, novelas que hoje nós assistimos, tempos atrás, nas décadas atrás, eram pelo rádio. As pessoas ouviam as novelas e não assistiam, elas ouviam. E passou a ser um programa familiar após o jantar, né? Um entretenimento para a família era o rádio. Uma outra inovação foi a televisão.
As primeiras transmissões de TV no Brasil foram em meados de 1950. Eram em preto e branco e só os centros urbanos podiam acessar por causa da energia elétrica. Nem todos tinham acesso à energia elétrica. A falta de oferta de energia elétrica no meio rural atrasou esse acesso à TV para as pessoas que lá moravam. Aqui nesse slide vocês vão perceber a evolução nos modelos dos televisores, o tamanho que eram, como eram e hoje como está diferente a evolução dos televisores. Os televisores mais antigos necessitavam ser maiores, ter toda uma parte de equipamento dentro da TV, né? Hoje não mais. Hoje nós temos aparelhos de TVs super fininhos, não é mesmo? Isso devido a quê? A evolução, não é verdade? Um outro meio de comunicação, o telefone. Outra invenção humana que permitiu às pessoas a se comunicarem mesmo à distância, o telefone. O telefone surgiu no ano de 1876 e era de custo muito elevado. Isso mesmo, as pessoas que tinham muito dinheiro é que podiam ter telefone. Como a TV, o telefone também era um artigo de luxo. Podemos perceber aqui também a evolução nos modelos do telefone. Olhem a evolução do primeiro telefone até o ano de 2012. Quem poderia imaginar, né, como seria tão grande a evolução desse aparelho e como as pessoas iriam utilizá-lo hoje, atualmente, né? Com o desenvolvimento da telefonia móvel na década de 1990 no Brasil, a comunicação passou a contar com os telefones celulares. Pois aqui nós podemos dizer que os celulares na década de 80, 90, eles serviam basicamente para as ligações, certo? Por volta do ano 2000, passou-se aí essa troca de mensagens, né? Atualmente, utilizamos os smartphones com acesso à internet que revolucionaram a forma de se comunicar. Então, hoje nós sabemos que essa comunicação via celular é instantânea, né? Tanto para você realizar uma ligação, quanto para você passar uma mensagem. Tudo é muito instantâneo, é muito rápido, né? Também devido à evolução, né? Que décadas atrás não era, não é verdade? Aqui, falando dessa evolução dos meios de comunicação, houve então o lado positivo e o lado negativo, né? Tudo tem os dois lados, né? A parte positiva dessa evolução dos meios de comunicação é o aumento, né, da conexão entre o meio rural e o meio urbano. Nós trabalhamos isso, já conversamos, né? Essa conexão entre esses dois meios através dos meios de comunicação, né? O meio de comunicação, o lado positivo também, essa conexão entre as pessoas de todas as partes do mundo, né? Essa comunicação instantânea, né? Com pessoas de todos os lugares, a chegada de mudanças na economia, na política, nos modos de vida da pessoa, como nós falamos, você faz tudo com o meio de comunicação, o celular, como nós falamos, né? A rapidez na comunicação e o acesso às informações,
E o lado negativo, que nós devemos estar bem atentos, né? Os problemas virtuais ou cibernéticos, golpes, crimes raciais, fake news e etc. Fake news nós trabalhamos esse ano, falamos da importância de estarmos atentos às fake news. Nesse período de pandemia, aumentou muito essa parte de golpes virtuais, crimes raciais, né? E essa parte de golpes virtuais, pessoas que sofreram golpes sérios, grandes e perderam muito dinheiro, né? Com esses problemas de golpes virtuais, né? Temos que estar atentos também à parte negativa, essas questões éticas, né? Exibição da vida privada das pessoas, né? Aquela pessoa que expõe a vida de outra pessoa na internet, isso é crime, né? Exibe a vida privada de uma outra pessoa, totalmente, né, falta de ética. A exclusão digital relacionada à falta de infraestrutura e desigualdade social. Certo? Muito bem. Chegamos ao fim. Um assunto tão interessante, né, pessoal? É importante que você leia a apostila, anote suas dúvidas. Vou aguardar você para a online. É um assunto que abre várias questões para conversarmos, né? Então é importante que você anote aí o que você acha de importante e a sua dúvida, tá? Eu vou deixar aqui a minha dica. Eu quero ver se você descobre onde eu estava escondida. Você conseguiu me ver escondidinha? Pois bem, na online de amanhã você me conta, tá bom? Um beijo a todos, até amanhã. Tchau, tchau.